Olá, voltando aqui para meus vídeos, né, sobre educação e espiritualidade, e dessa vez eu vou abordar 10 cores do talento. Mas antes de entrar nessa temática das 10 cores do talento, eu quero falar um pouco sobre pedagogia sistêmica, porque as 10 cores do talento, elas fazem parte da pedagogia sistêmica. Então, vamos lá. A pedagogia sistêmica, o que é, né? Ela é um enfoque conceitual para descrever e entender os diversos níveis de fenômenos que emergem no processo de ensino-aprendizagem, assim como o contexto de onde eles ocorrem, na escola e na família. Então, o que significa isso, né? Ter esse enfoque conceitual. Normalmente, no espaço escolar, o enfoque é no processo de ensino-aprendizagem. Como o aluno aprende, como o professor deve ensinar, mas aqui o enfoque é nos diversos níveis de fenômenos que emergem dessa relação professor-aluno, processo de ensino e aprendizagem. Que isso acontece na escola e na família. Então, o processo de ensino-aprendizagem, ele não é só uma relação professor-aluno mediado pelo conteúdo, pelo conhecimento, mas envolve todas as relações do professor e do aluno na escola e na família. Ela propõe estratégias, então, para orientar o sistema formado pela escola e a família para um estado de ordem. O que significa isso também, né? Existe uma ordem, né, no sistema, nas relações. E quando você observa esses diversos níveis de fenômenos, você percebe qual é a ordem ou a desordem que está nesse sistema. Então, essas estratégias é para que o professor aprenda a observar esses fenômenos e entender qual é a ordem do sistema. Quais são as bases teóricas, né, da pedagogia sistêmica? Uma concepção ética de desenvolvimento, né, isso é fundamental, desenvolvimento do aluno, desenvolvimento do planeta, da sociedade, da família, então tudo perpassando por uma concepção ética. O enfoque epistemológico, fenomenológico. Nós não abandonamos todas as pesquisas em relação do processo de pesquisa de Piaget, de Vygotsky, de Goleman, enfim, todas as pesquisas relacionadas ao processo de ensino-aprendizagem. E a fenomenologia está relacionada à observação dos fenômenos, né, desse processo que envolve professor e aluno e a família. O planejamento interativo entre subsistemas. Então, a escola é um espaço, é um subsistema que se relaciona com outros subsistemas e todos eles estão envolvidos pela sociedade, né, pelo coletivo. Então, a necessidade no planejamento você envolver todos esses subsistemas de uma forma que seja de equidade entre os sistemas. Claro que cada sistema tem o seu papel e a sua função, mas a participação precisa ser de equidade. O princípio de reordenamento, o que significa isso? Eu falei anteriormente sobre as ordens do sistema. Então, às vezes é necessário reordenar esse sistema. O que significa? Se há uma desordem, uma desarmonia, então a proposta é reordenar para que as coisas aconteçam. Porque um sistema que está em desordem, em desarmonia, implica no processo de ensino-aprendizagem. Implica na prática do professor, né, como é que ele está, como é que ele se relaciona com os alunos, como é que ele se relaciona com o conteúdo,
e também como é que esse aluno está, como é que ele está na relação familiar, como é que ele se relaciona no espaço, com os colegas. Tudo isso envolve um processo de aprendizado. Aprendizagem significativa e contextualizada. Então, não são apenas um rol de conteúdos a serem cumpridos, mas aprendizagem que realmente contribuam para a evolução, tanto dos conhecimentos, de conteúdos, como também no seu processo de autoconhecimento. Quais são os fundamentos sistêmicos, né, da pedagogia sistêmica? O sistema como um todo. Então, todos fazem parte, né, de um único sistema, que é o nosso planeta, subdividido em subsistemas. Todos esses subsistemas estão interconectados. Subsistemas familiar e escolar em organização cooperativa. Bom, dito tudo isso, né, como que a pedagogia sistêmica pode contribuir para proporcionar ao professor metodologias e ferramentas que facilitem a gestão das relações e interações humanas na aula? Qual é a contribuição, então, que nós podemos trazer para proporcionar a esse professor, né, metodologias e ferramentas? Principalmente hoje, né, nós estamos num momento de grande desafio nos relacionamentos no espaço escolar, sobre essas questões todas que surgiram, né, de violência nesse espaço. Então, a pedagogia sistêmica é uma contribuição para isso. E ela traz, né, metodologias para facilitar que o professor consiga estabelecer relações, interações humanas na aula. Então, como, né? Proporcionando caminhos para que o professor solucione conflitos pessoais e existenciais mais profundos e se fortaleça em sua função dentro do sistema escolar. No meu ponto de vista, como educadora e também consultora em educação, trabalhei durante muitos anos na formação, né, como educador. Para mim é fundamental investir no professor, mas não, nesse caso, essa proposta não é para trazer novas metodologias para o ensino-aprendizagem apenas. É o empoderamento do professor. De que maneira, né? Solucionando conflitos pessoais e existenciais mais profundos, para que fortaleça a sua função dentro do sistema escolar. Então, o professor precisa estar empoderado, precisa estar o seu autoconhecimento, se conhecer, saber quais são as suas questões, seus limites, né? Olhando, né, para o que tem de mais, a sua maior habilidade, né, os seus pontos fortes, e não as suas faltas. Então, essa é a contribuição da pedagogia sistêmica. E quais são as competências, né, necessárias ao professor para identificar o estilo de relações e interações que o estudante estabelece no seu sistema familiar? Então, nós vamos trabalhar um pouco isso, né? Quais são essas competências, né, que o professor necessita? Então, vamos lá. O professor precisa, ou é importante, que ele aprenda diferentes caminhos para a resolução dos conflitos existenciais mais profundos. Está acontecendo nesse momento uma discussão, né, da sociedade em relação a essa questão dos conflitos, né, no espaço escolar. A proposta da pedagogia sistêmica é ir mais profundamente, né, em relação a isso, observando os fenômenos das relações. Então, não é só instalar câmaras para controle, policiamento, quer dizer, ações externas,
essa questão da violência é uma questão interna do ser humano, não é uma questão externa. É isso que é fundamental a gente entender. Desenvolver a inteligência transgeracional. O que significa isso? Reconhecer a própria história e aceitá-la, sem se preocupar em mudá-la. Então, cada um de nós tem uma história, temos uma trajetória. E, muitas vezes, temos ressentimentos, temos raivas, indignações, ira. Então, são emoções que não contribuem para a nossa história. Então, a pedagogia sistêmica contribui para que esse professor e alunos e pais possam olhar a sua própria história, aceitá-la e sem se preocupar em mudá-la. É a história, você chegou até aqui graças à sua trajetória. Agora, a partir daqui para frente, você pode mudar. Identificar as implicações sistêmicas que entrelaçam a uma ou mais gerações. As histórias que você vai desenvolvendo nas gerações, que vão sendo reproduzidos os modelos, os comportamentos. Então, quais são esses comportamentos, quais são esses modelos, quais são esses padrões que o meu sistema reproduz, geração por geração. Então, tem padrões, tem valores que são importantes mantê-los. E quais os padrões, valores, né, comportamentos que não são mais contribuição para a manutenção daquele sistema. Então, isso é importante e a inteligência transgeracional traz essa discussão. Observação e interpretação da informação e emoções, como eu acabei de falar ali em cima, né? Às vezes, olhando para a minha história, vem esse sentimento, né, de tristeza, de raiva, de preocupação, de angústia. Então, observar isso e interpretar, né, qual é a origem disso, né? Por que eu sinto dessa maneira? Onde está localizado isso? E resolver por meio de soluções encontradas a partir da inteligência transgeracional. Como é que seria isso? Como eu falei no começo, olhando para a minha ancestralidade, para a minha história, aceitá-la e, a partir desse momento, irmos buscar uma nova possibilidade. A pedagogia sistêmica não rompe com o processo de ensino-aprendizagem relacionado às habilidades cognitivas que a didática traz essa contribuição. Muito pelo contrário, ela trabalha junto. Então, a pedagogia sistêmica, ela além de facilitar o processo de ensino-aprendizagem, inclui uma abordagem sistêmica para que o professor possa gerenciar as relações humanas com os estudantes. Então, a didática, o foco é o processo de ensino-aprendizagem, relacionado às habilidades cognitivas do aluno. A pedagogia sistêmica amplia essa visão da didática, né, para que possa gerenciar as relações humanas com os estudantes. Então, aqui para vocês tiveram um apanhado geral sobre a pedagogia sistêmica. Então, a partir da próxima aula, nós vamos entrar com as 10 cores do talento. Aguardo vocês. Um abraço.